Uma vez me chamaram para esse tal célula, né? Culto célula. Eu nunca tinha ido, nunca nem conhecia esse negócio de culto célula. Fiquei curioso em saber, aí eu perguntei no Facebook lá se alguém sabia o que significava célula, culto célula. Aí as pessoas chegaram até a comentar o G12, né? Tal, G12, não sei o que, acho que MCA, MDA, aquela negócio assim. Então eu fiquei curioso em pesquisar mais sobre essa questão aí. Então, parece que um sul-coreano, né, teve uma revelação, entendeu? De querer, teve uma revelação na palavra, acho que em Mateus, e de pregar o evangelho, né? E questão de formar discípulos e tal, essas coisas assim. Então esse sul-coreano, né, veio para cá, para a América do Sul, junto com um colombiano, acho que é um colombiano, esqueci o nome do cara lá, esqueci, enfim, eu sou ruim da memória, esqueci. Aí, junto com esse colombiano aí, enfatizaram tal, foi no ano de 98, então começaram esse culto de célula, onde seria uma reunião de 12 pessoas, né? Onde essas 12 pessoas seriam os discípulos, né? Teriam cânticos, teriam orações, teriam estudos, tal. De princípio, a ideia era boa. Isso me faz lembrar de outra coisa, isso me faz lembrar do socialismo, entendeu? Que de princípio a ideia é boa. Mas por fim, não tem nada a ver com aquilo que as pessoas queriam. Não estou falando que eu sou socialista e tal, não gosto de socialismo, não. Só me fez lembrar, aqui agora também. Então, o que acontece? Esses caras começaram a criar grupos até que esse grupo tornasse em 24 pessoas. Aí dividia o grupo, tornaria 12 de novo. Aí criaria um discípulo, um líder, alguma coisa assim, para estar sempre coordenando a situação ali, um título como um supervisor e tal. E começaram a expandir muito isso aí, tal. Aí outras igrejas começaram a ouvir falar do que é célula e começaram a fazer dentro das suas igrejas também. Não, vamos lá em casa fazer reuniãozinha lá em casa, tal. A gente faz uma pipoca, faz um biscoito, alguma coisa assim, tal. A gente come, fala da Bíblia e tal. Bem, para fazer isso não precisa chamar de célula. Simplesmente você vai na casa do teu irmão e conversa da Bíblia. É o que eu penso, entendeu? Eu posso estar no meio da rua. Não no meio da rua, senão um carro passa. Eu posso estar na rua, na praça, numa sorveteria, em qualquer lugar. Um campo de futebol. Se eu estiver conversando com amigos sobre a Bíblia, se nós estivermos interagindo sobre a palavra de Deus ali, isso não precisa ter um nome para aquilo, que já tem um nome para isso. Se chama igreja. Porque eu acho que quando as pessoas querem fugir de um padrão que já existe, elas querem construir algo que vá acalhar com aquilo que eles pensam. É o que eu acho, entendeu? Vamos supor, estou numa igreja. Não gostei daquela igreja. O que eu vou fazer? Vou sair e vou montar uma igreja de acordo com os meus preceitos. É aí que está a questão, aí que está o problema. Eu vou lá, pego um trecho da Bíblia, né? Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Aí eu crio a igreja do amor, né? A igreja do amor, vamos todos nos amar e tal, de acordo com as minhas vontades, de acordo com aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Entendeu? Uma das coisas que eu mais gosto na doutrina da igreja que eu congrego é que não tem doutrina. A doutrina não tem doutrina humana. A doutrina é a doutrina de salvação. A igreja que eu congrego tem ordem e decência. Quando se tem ordem e decência, você pratica facilmente a doutrina da salvação. Entendeu? Isso é só um exemplo aqui. Então, esse negócio de célula aqui, célula dali, não sei o que, eu comecei a pesquisar, eu falei, caramba, tem um negócio errado, tem um negócio estranho aí, isso não tá batendo, tá? Eu pensando, cara, como assim? É tipo Rinodê, mano. É tipo pirâmide, tá ligado? Entendeu? Você vai lá, cria 12 pessoas, dessas 12 pessoas formam 24. De 24, formam mais dois grupos de 12 pessoas. Entendeu? Aonde vão formar mais dois grupos de 24, aí separa mais os 4 grupos de 12 pessoas e assim sucessivamente. Na hora que você vai ver, tá uma expansão grande aí,
não sei se rola mais alguma coisa, assim, dízimo, alguma coisa assim, não sei. Se rolar, o primeiro que fez isso aí, o cara tá rico, porque pirâmide, o primeiro lá em cima lá que inventou, tá rico, entendeu? Ah, não estou falando que isso gera dinheiro, eu estou falando se fosse, entendeu? Não estou falando que gera, não. Então, aí a questão do G12, né? Do grupo dos 12 e tal, e sei lá, por quê? A Bíblia, Caim e Abel, entendeu? A intenção de Caim era adorar a Deus. Mas qual foi a adoração que Deus aceitou? Foi a de Abel, que foi o verdadeiro sacrifício. Que aquilo ali já apontava para o sacrifício de Jesus. Entendeu? O cordeiro, né? Foi morto, tal. E o Caim ofereceu coisas da terra, frutos, legumes e tal. Então Deus não aceitou aquilo. Deus aceitou o sacrifício de um animal, né? Puro, né? Que morreu no lugar de seus pecados. Entendeu? Foi o sacrifício que Deus aceitou. Então, nem tudo aquilo que você faz achando que é bom dentro da igreja quer dizer que Deus vai aceitar. Se você quer que Deus aceite a sua adoração, por que você não pergunte a Deus, vai ler a Bíblia e pergunta qual é a forma que você quer, que Deus quer que você o adore? É a melhor coisa que você pode fazer. É o que eu acho, entendeu? Por isso que eu pratico a doutrina da salvação, que é evangelizar, né? Levar a palavra de Deus, que é louvar a Deus, que é glorificar Deus acima de todas as coisas, amar o meu semelhante como a mim mesmo, entendeu? A ter Deus como nosso único, adorar, entendeu? Ter Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Essa é a doutrina de salvação. Se você fizer isso, você está dentro da doutrina de Deus. Você foge dessa doutrina do homem, né, essa doutrina que te prende, que você não pode cortar cabelo, você não pode cortar as unhas do pé, você não pode raspar a canela, a mulher não pode botar brinco, né? O homem, quando for ter suas noites de núpcias com a mulher, não pode tirar a roupa, porque Deus está vendo. Tem isso. Entendeu? Você não pode comprar um carro bom, você tem que comprar carro humilde, porque o pastor fala que você não pode ter um carro melhor do que o do pastor. Você não pode ter televisão dentro da sua casa, que traz opressão. Realmente, as coisas trazem opressão para dentro da sua casa. Mas depende do que você assiste, do que você deixa entrar dentro da sua casa. Aí você vai na casa do pastor, tá aquela tela de plasma gigante dentro da parede lá, com sinal de satélite, Wi-Fi e os caramba. Entendeu? Muitas coisas que os pastores falam que você não pode fazer, eles fazem, eles têm. Mas por quê? Entendeu? Essa que é a questão. Eu não estou falando assim que eu sou contra esse negócio de vocês se reunirem. Sim, reúnam-se. Reúnam-se, é bom, reúnam-se, estudem, fala da palavra de Deus, louvem, orem, entendeu? Espalhe o evangelho, mas não uma coisa fechada. Entendeu? Não algo que tem regras ali, que não só pode isso, só pode aquilo, não sei o que, não sei o que. É como disse, a doutrina, a igreja do Senhor é ordem e decência, entendeu? Mas é para todos, não pode ser um grupo fechado, entendeu? Então eu pesquisei esse negócio de celular aí, cheguei a essa conclusão, né? Não tenho nada contra, muito menos a favor, quer fazer, faça, problemas de cada um. Entendeu? Mas a questão é, vamos seguir o verdadeiro evangelho. Tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Entendeu? Porque tudo que tá, eu achei engraçado que estava lá escrito lá pelo neopentecostal. Pô, mano, neopentecostal quer dizer um novo, algo novo, tal. Pô, se o pentecostal, nego já chia, já fala que repeté, então imagina o neopentecostal. Esse dia eu tava trocando ideia com um maluco ali. O maluco é modo de dizer, um cara e tal. Pô, a cada frase que o cara dizia, o cara tava labachura. Mas, que isso, mano? Não, eu falo em línguas. Eu não soube nem o que falar pro cara, mano. Falei, pô, que loucura, cara. Falo em línguas. Aí eu falei, pô, qual que é o teu intérprete? Assim, como Paulo disse lá em Coríntios, né? Acho que Coríntios, sim. Qual que é o seu intérprete? Não preciso de intérprete, não, que eu entendo o que eu tô falando.
Tá, beleza, beleza, beleza. Vamos qualquer dia orar línguas comigo? Eu falei, não, não vou, mano, que isso aí não é pra mim. Então, cara, tem coisas que a gente tem que saber discernir, senão a gente acaba sendo enganado.